Olá pessoal, então hoje vamos para um passo a passo que duas amigas minhas me pediram ajuda e daí eu já estava com essa ideia de compartilhar aqui com vocês, que é um chão em perspectiva para quando a gente tem aquele detalhe no livro, que é a gente quer fazer uma calçada, umas pedrinhas no chão. Então eu fui dando uma estudada em alguns livros que eu tenho aqui até chegar nessa ideia. Vocês sabem que a minha formação, eu sou estudante agora de artes visuais, então ainda não cheguei nessa parte, mas eu acho que com uma ideia bem simples aqui a gente já consegue desvendar e colorir os nossos livros de uma maneira um pouco mais, com mais carinho. Então aqui a gente vai precisar de uma régua, caneta nanquim ou alguma caneta que tu tiver, que tu utilize para fazer algum desenho, uma lapiseira, borracha, e eu vou estar utilizando o Giotto Supermina. Agora eu vou passar para vocês uma ideia de como eu monto um desenho de chão com perspectiva. Porém, para quem não quiser desenhar, não quiser fazer o seu chão, eu também vou disponibilizar dois desenhos que eu fiz, que eu digitalizei e vou compartilhar com vocês, que também você pode vir passando lápis aqui e fazendo o decalque no livro, né? Como a gente sempre faz. Então eu vou dar esse exemplo aqui, vou deixar no arquivo para vocês, mas aqui eu vou mostrar para vocês como que eu construo o chão em perspectiva. Eu fiz lá na minha bicicletinha, ainda não ficou bom a perspectiva naquela ilustração, mas aqui, como eu digo pra vocês, eu tô aprendendo, eu venho aqui compartilhando e a gente vai aprimorando conforme a gente vai estudando, né? Então, como é que é o primeiro passo? Eu vou pegar a régua e vou analisar na minha ilustração o ponto de fuga dessa ilustração. Então, quase sempre, quando a gente inicia vendo a linha do horizonte. Então, na linha do horizonte eu vou traçar aqui pra vocês, ó. Vou traçar bem fortinho aqui, que temos a linha do horizonte. E na linha do horizonte, então, eu vou botar um ponto de fuga. Vamos começar com um ponto de fuga nesse exercício. Tem gente que usa 2, 3, mas aqui é uma maneira simples, gente. Vocês sabem, eu não tenho um conhecimento técnico, eu tô aqui de curiosa mesmo. Então, se os profissionais da área me perdoem a minha ignorância aqui mas é pra gente se defender e preencher nossos livros, né? Então, eu faço o ponto de fuga, então todas as linhas vão convergir para aquele ponto ali. Então, quando a gente tem uma ilustração, a gente analisa ela e vê para onde está convergindo o horizonte, as linhas do desenho, e ali a gente coloca o ponto de fuga. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou traçar, partindo do ponto de fuga, algumas linhas radiais aqui para dar a profundidade do chão que a gente vai colorir. Então, essas aqui são linhas que a gente faz bem suaves, que é para trazer, são linhas guias, eu chamei de linhas guias para o nosso piso, para o nosso pavimento. Então assim, ó, aqui, ó, então eu fiz as linhas guias, que é o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo é o que? Nós vamos traçar as linhas guias para desenhar o chão em si, as pedras do nosso chão. Então, essas guias, quando a gente está desenhando alguma coisa em perspectiva, quanto mais perto, maior, quanto mais longe, a gente vai diminuindo o tamanho. Então aqui é o momento para a gente exercitar bem isso. Eu começo fazendo essas linhas horizontais para desenhar as pedras, e então aqui eu faço umas linhas com espessura maior, e conforme eu vou chegando perto da linha do horizonte, eu vou diminuindo também a espessura delas. Então aqui eu venho na régua mais ou menos assim, ó, e vou traçando. Eu sei que tem uma maneira que a gente mede, mas aqui, gente, não é para ser perfeito. Assim, ó, é uma dica rápida pra gente preencher o chão dos nossos livros, né? Tem muita casinha aí, então é um charminho que a gente vai dar. Aqui, por exemplo, deu quase 1 centímetro. A próxima eu já coloco um pouquinho menos. E conforme a gente vai afastando, a gente vai chegando perto do ponto de fuga, a gente vai diminuindo também esse espaçamento entre as linhas. Então assim a gente vai indo, ó. Aqui eu tô fazendo bem forte, gente, mas vocês façam bem suave, porque são linhas que a gente vai apagar depois, tá? Então, agora, feito isso, o nosso próximo passo é fazer o quê? É desenhar as pedrinhas. E aqui que entra a questão da gente escolher mesmo o formato que nós vamos querer dar para nossas pedras. Pode ser arredondado, quadrado. Então aqui eu botei 2, pode ser irregulares. Até aqui, ó, essas linhas guias que eu botei, eu vou fazer um chão bem padrãozinho. Mas aqui, ó, tu não utilizaria, tu faria as linhas horizontais e eu vim desenhando elas de uma maneira mais orgânica.
não tão certinha. Aqui também, ó. Vocês veem que elas não estão numa linha reta. Aqui, para ficar padrãozinho e vocês entenderem a ideia, eu quis desenhar dessa maneira mais linear o chão, para vocês enxergarem bem como que a gente constrói em perspectiva esse chão. Então, com o nosso ponto de fuga lá, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar, aqui eu vou fazer elas quadradinhas. Porém, aqui é uma dica que eu tô refazendo esse passo a passo, porque eu fiz um passinho diferente. A gente vai desenhar elas em formato de U. E depois vocês vão entender por quê. Então, aqui, ó, eu venho assim, ó. Aqui eu vou desenhando, seguindo essas linhas que eu coloquei para guiar a perspectiva do meu traço. Então, a lateral da pedra, ó, segue em formato de U essa perspectiva das linhas guias. Então, a gente vem assim, ó. Eu não sei se é assim que faz, gente, mas eu observando os desenhos, eu acho que é assim, que é uma maneira fácil. Não é uma maneira técnica, mas é a maneira fácil que eu achei por fazer, né? Então, eu venho assim, ó, em cada quadradinho, eu vou completando, então, esse chão, ó. E conforme eu vou chegando perto do ponto de fuga, naturalmente elas vão ficando menorzinhas. E aqui eu sigo, então, fazendo esse formato quadradinho, que é o formato que eu achei por fazer aqui. Aqui no fim a gente quase não faz, só uma nuance de pedra, porque como já está muito perto lá do horizonte. Então aqui desenhamos as nossas pedrinhas numa perspectiva para a nossa ilustração. E vamos falar de cores. Normalmente eu utilizo algumas cores, aqui eu vou estar utilizando Giotto Supermina. Então assim, ó, duas cores que vão dizer o tom da minha pedra. Aqui eu vou estar utilizando duas cores de marrom para dar o tom da pedra. Daí eu sempre gosto de acrescentar um cinza quente, para dar uma nuance de pedra. Eu finalizo com o branco, venho com o preto e a cor do chão por fora. Então assim, ó, sempre de uma maneira bem simples, eu escolho dois tons para ditar a cor da pedra. Se vai ser uma pedra com musguinho, vai ser um tom de marrom, um tom de verde, um mais escurinho que o outro. Então assim vocês definem a cor conforme a composição de vocês da pedra. Aqui eu botei, ó, dois tons para pedra, um tom de cinza, o branco para finalizar a área de brilho, o preto para fazer a sombra e a cor do chão também vocês podem variar. Então agora eu vou vir com a cor 31, que é a cor de fundo da minha pedra. E vou começar a colorir. Aqui eu tinha iniciado, eu apaguei para fazer aqui com vocês. Eu venho, deixa eu dar uma deitadinha assim. Eu venho, ó, já iniciando uma construção de volume da pedra. E esse lado que eu não risquei com a caneta é a área que eu vou deixar de luz, que eu não quero que fique esse traço preto definido. Então aqui na parte de baixo, ó, eu já venho aplicando um pouco mais de pigmento, e naquela partezinha lá de cima eu faço só uns tracinhos para trazer uma textura. E na lateral aqui eu escureço também. E assim a gente já vai trazendo o volume para nossa pedrinha. E assim eu faço em todas, gente. O chão de pedra, ele dá trabalho, mas ele dá um efeito muito bonito para nossas ilustrações, para nossos coloridos. Então é muito interessante a gente construir esse chão e esse detalhe, né? Então assim, ó, eu venho aqui, ó, escureço bem na bordinha e suavizo então naquela direção que eu não fiz o traço com a canetinha nanquim. Ah, eu esqueci de dizer pra vocês, desculpa, gente. Depois que a gente desenha aqui, ó, vamos voltar lá. Depois que a gente desenha, a gente vem com a caneta nanquim, ou com uma caneta que tu tenha aí na tua casa, a gente vem desenhando por cima aqui, ó, do desenho que a gente fez dos Us, ó, do formatinho da pedra. Aqui, esse formato que eu decidi que eu ia fazer, ó, pra ficar uma coisa bem padrãozinho. Então, a gente passa por cima de toda, eu já ia esquecendo desse detalhe, ó. A gente faz o formato do U aqui, em toda ela. Não precisa ser perfeito, gente, porque aqui nós vamos vir fazendo sombra, colorindo. Então a caneta aqui é mais por um guia mesmo.
Quem quiser desenhar à mão livre, sem usar linhas, guias, não precisa nem passar a caneta por cima, mas eu gosto desse contorninho. Aqui eu tô usando a 03, ó. E daí, depois que a gente passou a caneta nanquim, nós viemos com a borracha e a gente apaga todas as linhas guias. E daí, nós vamos colorir a nossa pedrinha, que é aquele passo que eu tava pulando ali, né? Ó, a gente apaga todas as linhas guias do nosso desenho. E agora a gente fica com essas pedrinhas aqui, esses Us em perspectiva. Certo? Esse é o formato que eu decidi que eu ia fazer, né, gente? Podem riscar aquele outro ali que eu tô disponibilizando. Aqui, então, voltamos colorindo com a cor, aqui eu tô usando a cor 31, colorindo as extremidades da nossa pedra com um pouco mais de pigmento para começar de uma maneira bem singela a trazer a cor da pedra e o volume. E aqui a gente já vai definindo as áreas de luz, que são as áreas que vão ficar mais clarinhas, então. Ó, e a gente vem, então, já trazendo a cor das nossas pedrinhas. Eu não vou colorir todas aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas no final ali eu finalizo todo o chão. Certo? Então a gente vem assim, ó, colorindo as extremidades e trazendo um pouquinho do pigmento para a área do meio. O nosso próximo passo, então, é com a cor 33, que é a nossa cor intermediária, que eu chamo, e a gente vem reforçando essa noção do volume da pedrinha. Então a gente vem assim, ó, trazendo mais uma cor para nossa pedrinha, movimentinho circular, fazendo alguns risquinhos, alguns tracinhos, e aqui também a gente deixa essa zona aqui com a zona de luz e complementa com alguns tracinhos, e a gente vai trazendo a textura da nossa pedra. Sempre esse lado do contorno um pouco mais escuro para trazer o volume. Eu volto a dizer para vocês, não sou profissional da área, venho de curiosa aqui compartilhar as observações que eu faço, né, gente? Arquitetos e devem olhar e dizer, meu Deus, olha o que a Dani tá fazendo. Mas, gente, é assim que eu me defendo fazendo nos livros, né? Então, a gente vem assim, ó, escurecendo essa bordinha aqui. Feito mais esse escurinho, agora nós vamos vir com o quê? Vamos trazer o nosso cinza para nossa pedrinha. E o cinza eu tô utilizando aqui o 35. E também, gente, agora eu venho aplicando bem no contorno inferior, faço uns tracinhos aqui nessa borda que eu chamo que vai ser a borda de luz e complemento toda essa aplicação para dar essa cor de pedra, ó. Vem um movimentinho circular e vai montando a textura da pedrinha mesmo. Ó, bem nas partes inferiores, a gente vem então aplicando essa cor cinza por cima de tudo, finaliza um pouco lá e traz uma sujeirinha para a área de luz. E assim em todas as pedras. Aqui, como vocês sabem, eu não gosto das coisas muito definidas, eu sempre gosto de fazer como se fosse mais difuso, né, as coisas, não é uns traços tão marcados, definidos, então é um chão assim, ó, coringa pra gente ir aplicando, vendo a perspectiva da nossa ilustração. Depois que a gente aplicou esse cinza, a gente vem com o branco, aqui eu tô utilizando o 01 pra quê? Pra finalizar, fazer um blend e trazer o aspecto opaco aqui pra nossa pedra, principalmente nessa zona de brilho. Então eu venho assim, ó, por cima da área de brilho aqui, ó, finalizando todo o brilho da nossa pedrinha e ela vai ficando com esse aspecto opaco, né? Esse aspecto opaco da pedra mesmo. Agora eu vou vir com a cor 32, que é um marronzinho mais escuro, e vou colorir a terrinha que fica no meio. Mas aqui eu já vou tomar o cuidado de fazer o quê? Aplicar mais, já fazer uma sombra embaixo de cada pedrinha. E aqui
vocês entendem por que que eu não passei a caneta preta aqui, ó. Porque se eu viesse e passasse a caneta preta, ela ia dar um aspecto que eu tava olhando de cima. Então, o outro passo a passo eu fiz e assim, ó, surge um volume já, porque eu não defini aquela linha preta aqui da parte de cima, a gente coloriu em formatinho de U, ó. Então eu venho assim, ó, fazendo o entremeio perto da pedra com um pouco mais de pigmento, ó. A gente vem assim, ó, sempre analisando o ponto de vista que a gente tá fazendo. Aqui eu vou passar só uma sujeirinha. E a gente escurece um pouco mais perto da pedrinha. Aqui, por exemplo, eu iria escurecer mais esse lado daqui, ó. Esse aqui da pedra eu não ia escurecer tanto, ia fazer só uma sujeirinha, ó. E daí, o volume surge na nossa pedra. Então agora a gente vai pro nosso último passo. Aqui eu colori todas, ó, pra vocês verem bem. Aqui no nosso último passo eu vou pegar o preto. Eu vou utilizar o preto porque vocês sabem que eu gosto de uma sombra bem marcada. Mas quem quiser pode usar o sépia, pode usar um cinza escuro. Mas vocês sabem que aqui, para ficar bem visível o exercício para vocês, eu vou vir com o preto. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a sombra de cada uma das pedras. E aqui de uma maneira bem rente à pedra mesmo. E vou fazer o quê? Vou fazer essa sombra pro lado de fora. E também vou trazer uma sujeirinha do preto para dentro da pedra. Então, de uma maneira bem suave, nós vamos escurecer um pouquinho, movimentinho circular, dentro da pedra, ó. E daí a gente consegue fazer uma textura mais ainda de pedra. Aqui eu tô fazendo esse tom, mas cada um faz o tom que gosta, né, de pedras, dá pra variar. Então aqui, ó, por isso que aquela linha que a gente fez com a canetinha nanquim, ela nos ajuda a construir essa sombra aqui da pedra também. Então vou fazer essa linha aqui, ó, eu trago a sujeirinha para debaixo da pedra, né, e um pouquinho para dentro também. E daí aqui do ladinho eu faço a mesma coisa, eu borro aquela linha que eu fiz com a caneta nanquim. Quem quiser vir desenhando só passando decalque, não precisa passar caneta nanquim, porque aqui eu passei a nanquim porque eu tinha que apagar as linhas guias que eu tinha feito. Quem analisar o seu desenho, desenhar em separado, vir fazendo decalque no seu livro, não precisa passar a caneta nanquim. Só faz o decalque, né, com o lápis e vem colorindo. Aqui, como eu queria passar a noção da perspectiva, mostrar para vocês como que eu construo em perspectiva. Então, como eu tinha que apagar as linhas guias, eu tinha que passar a caneta nanquim. Mas a caneta nanquim aqui, ó, a gente vem com lápis preto e borra aqui e faz a marcação aqui, ó, para não ficar tão marcado esse final aqui, ó, da pedrinha da caneta nanquim, a gente vem aqui e faz uma sujeirinha de preto também. E aqui por diante a gente vai construindo então, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente pode fazer tracinho e a gente começa a trazer as texturas para nossa pedra. Agora é aquela hora da gente brincar mesmo, tentando achar a textura, que nem quando a gente vai fazer madeira, né? A gente sempre tenta buscar a textura, dar essa brincada com os traços do lápis e a gente vem construindo então aqui o nosso chão. Sempre levando uma sujeirinha para dentro da pedra de uma maneira bem suave e tentando suavizar então os traços da sombra e os traços da canetinha nanquim. É o jeito que eu achei, gente, de fazer, de construir, né, um chão em perspectiva e que eu achei essa maneira. Existem muitas maneiras de fazer, mas é a maneira que eu achei de vir construindo aqui e trazendo essa ideia para vocês de uma maneira fácil, assim, que eu acho que qualquer pessoa consegue fazer. E é uma ideia que é uma mão pra gente na hora dos nossos livros, porque às vezes a gente tem uma ideia e não consegue, não sabe nem por onde começar, que é a minha situação, né? Eu olho a coisa, fico analisando, e agora que a gente começa a brincar, ó, fazendo risquinhos, trazendo a textura para cada pedrinha. E a gente vai formando o nosso chão, suavizando aqui para dentro.
e trazendo a textura do nosso piso. Esse vídeo eu tô fazendo em homenagem a duas amigas minhas, que é a Hannah e a Dani, e daí a minha xará. Daí para elas eu vou analisar a ilustração delas e vou tentar já encaixar a perspectiva no colorido delas. Tomara que eu consiga, porque eu não sei, né? Vai ser tipo uma mentoria do chão. Mas vamos ver se eu vou conseguir passar essa dica pro desenho específico delas. Sempre suavizando os traços, vem com preto bem suave, construindo então essa... Aqui, ó, no fim a gente não tem muito o que fazer, mas sempre respeitando os pontos de luz e trazendo essas sujeirinhas do preto, uma sombra mais definida, né? Mas aqui tu pode variar também a questão das sombras. Tu quer fazer com cinzas, tu quer fazer com outra cor. E o preto ajuda a gente trazer essa noção do volume também para cada uma das pedras, além da textura, né? Que aqui eu decidi por fazer essa pedra meio no tom de cinza com marrom, uma pedra suja assim, que é uma pedra de chão mesmo. Ela não tem tanto volume, mas como também tu não precisa deixar esse entremeio, tu pode construir uma emendadinha na outra, né? Tu não precisa deixar esse entremeio e tu vai trabalhar com os volumes apenas dentro dela. Também é outra maneira da gente vir fazendo. Gente, colorir, as ideias são infinitas, infinitas. Por isso que eu sempre digo que não existe uma maneira certa de fazer. Existe uma maneira que tu se adapta, uma maneira que tu ache que pra ti fica mais fácil. Por isso que às vezes para algumas pessoas fica mais fácil e para outras não. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira noção de perspectiva que eu tentei estudar um pouquinho da minha maneira leiga, vir aqui compartilhar com vocês essa ideia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!